Vou cantar uma musiquinha para vocês. Ângulos internos somados sempre darão 180 graus. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta no canal de Tia Val. Lembrando, hein? Compartilha, se inscreve e curte. Clica aí, ó, ativa aí o sininho, tô esperando vocês. Nós vamos ver o que são triângulos e como é que eles se classificam, tá certo? O triângulo, ele é um polígono de 3 lados. Ele não tem diagonal, ele é o único polígono que não tem diagonal. Todos os outros polígonos têm diagonal. Então, ele vai ter 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados. Então, todo mundo conhece um triângulo, né? E a gente encontra triângulo aí um bocado de lugar. Ele é muito importante, sabe por quê? Ele é uma figura rígida. O que é que isso quer dizer? Ele não se movimenta, ele é duro. Então, se você observar em alguns portões, em algumas esculturas, alguns edifícios, você vai ver que tem uma linha traçando as figuras que são em forma de quadrados, de retângulos, para poder fixar. Né? Se você olhar assim, tipo, vou dar um exemplo, a Torre Eiffel, ela é cheia de triângulozinho nela. Por quê? Porque o triângulo é uma figura rígida, é uma figura dura, ela não se movimenta. Se você pegar um quadrado, um retângulo, ele vai, ó, se movimentar. Qualquer outro polígono, o triângulo não. Então, vamos ver os termos de um triângulo, certo? Nós já vimos o que é um triângulo, é uma figura poligonal formada por 3 lados, né? Vamos ver agora os termos dele. Vamos lá, ó. Tia Val colocou aqui, ó. Você tem aqui representado por A, B e C. Essas 3 letrinhas A, B e C. Lembra de ângulo? O vértice é o único que tem um pontinho do I. Então, o vértice é o bico. Então, o vértice do triângulo seria quem? As letrinhas que estão no bico, ó. A, B e C. Então, você tem aqui os 3 vértices. A, B e C. Os lados são quem? As linhazinhas, ou seja, os segmentos de reta, onde começa, onde termina. Começa onde? Começa num ponto e termina no outro. E quem é que são os pontos? São as letras maiúsculas. Então, ó, A, B. Então, meu primeiro lado seria A, B, e em cima coloco uma setinha não, um tracinho, né? Para indicar que é o segmento. Quem seria o outro lado? CB ou BC. BC. E o último, AC. Então, o triângulo ele tem 3 lados, representado por essas 3 letrinhas, AB, BC e AC. E agora o ângulo é a abertura. No caso, a gente está falando de ângulo interno, tá? Tem um ângulo interno e tem um ângulo externo. O ângulo externo ele fica aqui fora, tá certo? Mas a gente vai estudar hoje, por enquanto, só o ângulo interno. Então, o ângulo interno, né, seria essa abertura formada pelos lados de cada triângulo. Então, quem seria cada ângulo? A, lembrando que bota o chapeuzinho, B e C. São esses 3 ângulos. Lembra que o chapeuzinho não pode esquecer no ângulo, hein? Vértice não tem chapéu, mas o ângulo tem. O triângulo, ele se classifica, certo? Quanto aos lados e quanto aos ângulos. Bora ver como é que se classifica primeiro quanto aos lados. São 3. O primeiro é o equilátero. Equi quer dizer igual. Láteros, lados. Então, equilátero quer dizer lados iguais. Então, quer dizer que o triângulo equilátero ele vai ter o quê? Todos os lados com a mesma medida. Ou seja, todos os lados congruentes. Todos os lados são iguais. Então, aqui, ó. Esse lado igual a esse é igual a esse. Então, é um triângulo equilátero. O outro triângulo é o isósceles. O triângulo isósceles, ele vai ter só 2 lados com medidas iguais, ou seja, 2 lados congruentes. Olha aqui um exemplo, ó. Então, isósceles tem o quê? 2 lados iguais, tá certo? E o último, quanto aos lados, é o escaleno. O escaleno, se o equilátero tem os 3 lados iguais, o isósceles só vai ter 2, o escaleno é o quê? Não tem lado nenhum igual, tá certo? Ó, todos os lados vão ter as medidas diferentes. Eles não são congruentes, tá? Então, isósceles, 2 lados iguais. Equilátero, todos os lados iguais. Escaleno, nenhum lado igual, certo?
nós vimos os triângulos de acordo com os seus lados. Como é que eles se classificam de acordo com os lados? Equilátero, isósceles e escaleno. Vamos ver agora a classificação deles de acordo com seus ângulos, tá certo? Vocês sabem que o triângulo ele tem 3 ângulos internos. E outra coisa, lembrando, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus, certo? Não esqueçam disso. Quando eu somar todos os ângulos de um triângulo, tem que dar sempre 180 graus. Não é menor, nem é maior. É exatamente 180 graus, tá certo? Vamos ver agora quanto aos ângulos, como é que se classifica os triângulos. Veja. Acutângulo. Acutângulo, ele lembra o nome de um ângulo, ó. Agudo. E como é um ângulo agudo? Menor do que 90. Então, quer dizer que o acutângulo vai ser um ângulo que vai ter todos os ângulos menores do que 90. Olha aqui, ó. Todos os ângulos menores do que 90, ó. Tá vendo? Esse é um triângulo acutângulo. Tem todos os ângulos menores do que 90. O outro triângulo se chama retângulo. Como é que é um ângulo reto? Tem 90 graus. Então, retângulo vem de reto. Reto, 90 graus. Então, o triângulo retângulo tem exatamente um ângulo com 90 graus. Ele é muito importante, sabia? Vocês vão estudar ele lá em trigonometria, certo? Então, ele é muito importante, o triângulo retângulo. Mas, por enquanto, a gente está só vendo como é que se classifica os triângulos. Mas, na frente, a gente vê porque o triângulo retângulo é importante. Então, o triângulo retângulo ele vai ter um ângulo de 90, só um, viu? O triângulo retângulo só vai ter o quê? Um ângulo de 90 graus. Porque, às vezes, o aluno acha que tem mais do que um. Não. O triângulo retângulo só tem um. E o último é o obtusângulo. Como é um ângulo obtuso, olha, maior do que 90. Então, o triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo maior do que 90. Vou desenhar aqui para vocês. Olha aqui o triângulo obtusângulo. Ele tem um ângulo maior do que 90. Umzinho só, viu? Não pode ser mais de um, não, ó. Tá vendo? A abertura do ângulo vai ser maior. Então, como é que se classifica o triângulo quanto aos lados? Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, só 2. Escaleno, nenhum dos 3 são iguais. E quanto aos ângulos, como é que é? Acutângulo, todos os ângulos menores do que 90. Retângulo, um ângulo reto. E obtusângulo, um ângulo que maior do que 90, ou seja, um ângulo obtuso. Vou cantar uma musiquinha para vocês. Ângulos internos somados sempre darão 180 graus. Ângulos internos somados sempre darão 180 graus. Pra vocês não esquecerem, hein? Ângulos internos somados sempre darão 180 graus. Os triângulos duas naturezas vão ter seus lados e ângulos juntos, vamos ver. O equilátero tem 3 lados iguais e eu sigo em frente. Os isósceles 2 são iguais e o terceiro é diferente. É diferente. Tá bom, gente. Beijo. Fica com Deus.